Mas vamos estar orando então, gente? Tá orando nesse momento. Fecha teu olho ainda você estiver agora, né? Se conecta com o Pai e fecha teu olho, né? Esteja, não sei como que tá aí na tua casa, como que tá a situação, mas tenta se conectar nesse momento. Realmente tá se conectando com o coração do Pai. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, essa live, Pai, diante do teu altar. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja falando conosco, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja, Pai, direcionando essa live, que o Senhor esteja, Pai, falando ao coração de cada pessoa, Senhor. Que nós possamos realmente, Pai, ter um momento contigo, Senhor. Essa live, Pai, que agora é o momento, Pai, do chá com Jesus, que realmente o Senhor possa estar sentando conosco, Pai. Que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai, que o Senhor venha dando entendimento, que o Senhor venha, Pai, descortinando, Pai, aquilo que precisa ser descortinado. Que o Senhor esteja, Pai, nos ungindo, Senhor, que o Senhor venha, Pai, com o teu bálsamo, Senhor, sobre nós nessa noite, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco cada vida, Pai, que tá aqui, Senhor, cada vida, Pai, que vai acompanhar, que o Senhor esteja, Pai, falando, Pai, em cada coração. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja falando conosco. Não respeita, Senhor, os nossos limites. Que seja o Senhor falando e não eu, Pai. Então, Pai, eu me coloco à tua disposição, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo, Deus, em nome de Jesus. Pai, alcança cada casa aqui representada, Senhor. Alcança cada família, Pai. Vem, Senhor, realmente trazendo o teu refrigério, Pai. E que nós possamos, Pai, ser transformados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos estar iniciando. Deixa eu ver quem que tá aí. Pascal, boa noite. Ó, eu vou trazer uma palavrinha aqui, gente, que eu coloquei um teminha como se fosse 7 segredos, no caso aqui de uma mulher, mas de uma pessoa confiante, né? Eu sei que às vezes não tem só mulher ouvindo, então né, de uma pessoa realmente confiante segundo o coração de Deus, para que nós possamos realmente, né, ser pessoas confiantes e segundo o coração de Deus. Amém? Aí, ó, até eu quero compartilhar aqui com vocês lá em Provérbios 31, né? O que fala lá em Provérbios 31? Fala que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Isso daí fala lá em Provérbios 31. Mas eu quero que vocês abram junto comigo lá em 1 Pedro 2,9. Olha o que tá falando lá em 1 Pedro 2,9. Só um pouquinho aqui, gente, que deu um... Ah, tá. Ó, 1 Pedro 2,9. Se alguém quiser ir colocando pra mim aqui embaixo, se alguém quiser ir colocando aqui os versículos que eu tô falando, 1 Pedro 2,9, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui eu anotei, gente, que um dos aspectos nosso, que nós como pessoas confiantes, pessoas que andamos segundo o coração de Deus, né, como mulheres, como homens também, né, pessoas confiantes que andam segundo o coração de Deus. Um dos aspectos nosso, nós sabemos que nós somos amados por Deus, que nós somos pessoas que nós temos um Redentor, que ele um dia morreu na cruz por nós. Então Jesus um dia morreu na cruz por nós e por isso nós sabemos sim que nós somos amadas, que nós somos amados por Deus. Então isso nos torna pessoas que nós podemos sim andar de cabeça erguida, que nós podemos cada vez mais, nós podemos servir o nosso Deus, nós podemos nós podemos caminhar realmente de acordo com aquilo que Deus ele nos chamou, né? Nós buscamos ser pessoas tementes a Deus e nós sabemos que Deus ele nos ama.
Então nós temos uma convicção no nosso coração de que nós somos amados por Deus, né? Que nós somos amados. Você vê que interessante, porque olha o que fala aqui em 1 Pedro 2,9, né? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Quantos de nós que não estávamos em lugar tenebrosos, né? Saímos de lugares realmente escuros e graças à cruz, graças àquilo que foi feito por Jesus numa cruz, hoje nós podemos caminhar de cabeça erguida, nós podemos realmente saber que nós somos uma nova criatura em Cristo, né? Assim como fala em 1 Coríntios, né? Que nós agora, que as coisas velhas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas Mari, mas eu ainda não mudei tal coisa, ainda tem coisa que eu preciso romper. Sim, e isso daí é uma coisa que nós precisamos sim, justamente por isso que nós temos que ter temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? O que a Bíblia fala, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E através disso, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos ser restaurados, nós vamos sendo moldados por Deus, o nosso caráter vai sendo moldado por Deus. Mas isso só é possível através da graça de Deus. Tem coisa que nós sozinhos nós não conseguiríamos. Por isso que Deus, né, ele manda Jesus, para que Jesus morra em uma cruz por nós, para que nós possamos, pela graça, nós possamos ser restaurados, né, nós possamos ser transformados realmente de dentro para fora e nós conseguimos romper coisas que nós, pela lei, nós não conseguiríamos, mas pela graça de Deus, isso hoje se torna possível e hoje nós conseguimos sim. Por isso não tem pecado, não tem essa de, mas Mari, eu sei que Deus me ama, mas eu não consigo vencer tal área da minha vida. Se você colocar isso debaixo dos pés da cruz, você consegue sim. Você consegue sim. Paz, Isabel, boa noite. Então não tem nada na tua vida, não tem nenhuma área na tua vida que se você me disser não, eu não consigo tal coisa, você vai colocar debaixo dos pés da cruz, sim, você vai conseguir romper, é possível. Pelo sangue de Cristo é possível, nós conseguimos vencer pelo sangue de Cristo, amém? Então, né, nós sabemos que sim, nós somos amados, nós somos amadas por Deus, porque Deus, ele entregou o único filho dele numa cruz por nós, né? E ele nos chamou realmente das trevas para a luz, para que nós possamos, né? Hoje nós somos o quê? Nós somos uma geração eleita, né? Nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, né? Daquele que nos chamou para estar anunciando, né, as boas novas. Então essa é uma nova identidade que nós temos hoje, graças a Jesus. E uma coisa, gente, que eu anotei também, que é muito importante, assim, a gente ter, sabe, nós, muitas vezes na nossa caminhada, muita coisa começa a acontecer. Então, vamos por assim, nós começamos, assim, né, a passar por situações, muitas vezes com pessoas também, e nós precisamos, assim, buscar ter esse discernimento, de vermos que, de entender uma coisa, de que pode acontecer, de que sim, muitas vezes nós vamos estar em locais onde nem todo mundo quer o nosso bem. Nós precisamos ter um foco muito grande em Jesus, sabe? A partir do momento que você entrega a tua vida para Cristo, você tem que ter teu foco em Jesus. Teu foco, ele precisa ser em Jesus. Então você precisa, não dá para você se importar muito com círculos, muitas vezes até mesmo com pessoas que às vezes se levantem, às vezes para falar coisas, ou às vezes para te caluniar, às vezes para tentar te desanimar. Você tem que se concentrar em Jesus, você tem que realmente ter um foco realmente em Deus, ter um foco realmente naquilo que Deus ele já fez, naquilo que Jesus ele já fez por você, para que você possa vencer realmente, para que você possa realmente ser uma mulher, né, ser uma pessoa que vai conseguir vencer, que vai conseguir romper, né, e caminhar segundo o coração de Deus realmente, né, ser uma pessoa que não vai permitir com que isso entre, porque muitas vezes tem situações que elas vêm para tentar nos afetar.
E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que blindar o nosso coração, a gente blindar realmente o nosso coração para que isso não nos afete, né? A gente tomar cuidado, porque é uma realidade, sim, que acontece, né? Muitas vezes, sim, tem pessoas que às vezes são mal intencionadas, pessoas que são invejosas. Infelizmente, a gente sabe que nós precisamos colocar tudo aquilo que nós temos de ruim dentro de nós, diante de Deus. Mas quando nós buscamos andar em integridade diante de Deus, tem muitas vezes sim coisas que acontecem para se levantar contra nós. Nós precisamos então ter esse discernimento realmente e a gente olhar para Jesus, manter o foco em Jesus, porque senão a gente não aguenta, senão a gente não consegue andar de cabeça erguida, senão as situações elas nos paralisam. Então, para que as situações elas não nos paralisem. Amém? E também, né, gente, o que? Nós transmitirmos amor às pessoas, né? A gente transmitir amor às pessoas, porque o amor, ele é o bálsamo que cura. E nós somos amados por Deus. Deus, ele entregou o único filho dele para que nós fôssemos amados. Então hoje, a bebezinha tá chorando aqui no fundo. Então hoje, nós devemos o que? De transmitir amor para as pessoas e entender de que o amor, ele é o bálsamo de cura. O amor, né, ele encobre todas as transgressões. Então nós transmitimos amor, a gente procurar assim, ser uma pessoa amável, procurar ser uma pessoa que vai fazer diferença, sermos luz aonde nós passarmos, sabe? Aonde nós passarmos, realmente nós buscarmos assim, o máximo possível, a gente poder ser luz realmente, a gente poder fazer a diferença por onde nós passamos, porque nós fazendo isso, as situações, elas simplesmente parece que elas começam a acontecer, as situações elas começam a fluir. Ah, mas Mari, se eu começo a fazer o bem para os outros, de repente, as coisas, e se alguém se aproveita disso, porque tem pessoas que às vezes se aproveitam, mas mesmo assim não dá pra gente olhar para isso. Nós temos que manter o nosso foco em Jesus e nós temos que sim, nós não podemos desanimar e nem desistir, né, de prosseguir, de amar realmente e de seguir esse princípio que Deus ele colocou, né, da gente procurar assim andar em amor, andar em integridade, buscar realmente andar com o nosso coração limpo, porque isso faz toda a diferença. A gente buscar assim, transmitir amor para as pessoas e continuar fazendo bem, mesmo que mas fizeram tal coisa para mim, se aproveitaram de tal situação, muitas vezes, né, mas eu tava fazendo tal coisa, foram lá, né, abusaram daquilo que eu estava fazendo, se aproveitaram de tal situação. Mesmo assim, você vai continuar com essa cabeça erguida, você vai prosseguir caminhando, você não vai deixar com que isso te paralise e você não vai deixar com que isso, de alguma forma, impeça você de continuar caminhando, você de receber aquilo que Deus tem te chamado, aquilo que Deus tem te delegado, e nem fazer com que você deixe de amar as pessoas, né? Porque isso também é algo que Deus, ele nos entrega. E a nossa vida, ela é transformada, gente, através do amor, né? Através do amor de Deus, e nós podemos transmitir também esse amor para as outras pessoas, amém? Agora, número 2. Coloquei por tópicos assim, que eu achei que ficaria mais interessante. Então, vamos lá. Que uma mulher confiante, né, uma pessoa confiante, eu não sei se tem homens aqui agora, mas, né, o que uma mulher confiante, um homem confiante, uma pessoa confiante, segundo o coração de Deus, também ela faz, ela se recusa a viver com medo. Vamos ler lá 1 João 4,18. Ó, 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabrina, tá atrasada? Não tem problema não. Vai estar chegando.
Hoje eu tô com chá de verdade aqui, ó, gente. Não sei se vocês aí têm chazinho, mas hoje eu tô com chá de verdade aqui. Semana passada eu tava sem, hoje eu tô com chá. Ó, então, viu, Sabrina? Hoje eu trouxe de uma forma temática, então é 7 segredos de uma mulher confiante segundo o coração de Deus, tá o nome da ministração. Ou 7 segredos, né, de uma pessoa confiante segundo o coração de Deus, caso tenha de algum homem aqui. Mas normalmente a gente tá mais entre mulheres, mas se tiver algum homem também é válido, né? Porque a palavra de Deus, ela vale para todos nós. Então, lá em 1 João 4,18. Então, ó, essa pessoa confiante, a mulher confiante, ela se recusa a viver com medo. Então, no amor não há medo, o contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A mulher confiante não tem medo, né? Então, nós não seremos dominadas, nós não seremos dominados pelo medo. O medo, ele é algo que ele tenta nos paralisar muitas vezes, né? Quando o medo, ele vem, normalmente, ele vai tentar nos paralisar, ele vai tentar fazer com que a gente fique limitado a uma situação. O medo, quando ele vem, ele tenta nos aprisionar muitas vezes, né? Então, assim, para que nós possamos realmente romper em Deus, nós precisamos sim vencer com o medo, né? Nós precisamos vencer com essa barreira do medo. Eu tenho muito testemunho em relação a isso, gente, do medo, de coisas que eu não fazia, coisas que antes eu não conseguia fluir. Acendeu uma luz aqui do meu lado, que engraçado. Gente, que estranho. Apareceu uma luz aqui do nada do meu lado. Então, enfim, né? Eu tinha, assim, muito problema com medo mesmo, né? Então, tinha muita coisa que eu não conseguia fazer, né? Eu sempre conto, eu sempre testemunho de que antes, por exemplo, eu não faria uma live como a que eu tô fazendo. Eu teria medo de repente, mas e se eu entrar e não tiver ninguém, sabe? Ninguém quiser assistir, enfim. Ou mesmo, mas e o que eu vou falar? Mas e se eu não conseguir falar? Tinha muita coisa, assim, que eu antes, assim, eu tinha muito medo. Então, eu tive muita oportunidade já na minha vida. Por exemplo, eu trabalhei para uma empresa, gente, que eu trabalhava para uma empresa um tempo, que era para uma consultoria. E engraçado, né? Vocês pensam? Então, assim, eu trabalhei para uma consultoria um tempo, que no começo eu trabalhava no escritório para eles, sabe? Então, no começo eu trabalhava para eles dentro de um escritório, que era em São Paulo. E nessa consultoria, no começo, como que era? Eu ficava dentro do escritório lá, né, tranquila. E eles gostavam do meu trabalho. Eles queriam me dar oportunidade porque eles gostavam do meu trabalho. E foi ali que até na época, eu fazia RH, né? Pra quem não sabe, a minha formação, né, faculdade que eu fiz foi de RH. E, né, voltada para gestão de pessoas, foi a faculdade com qual eu fazia na época. E eu sempre gostei muito de psicologia, dessas áreas assim, sabe? Só que nessa época eu descobri que eu tinha um dom, assim, pro design, pra essa área, assim, da comunicação voltada, assim, pro meio das artes. E foi nessa época que eu descobri, assim, que eu tinha esse dom. E eu me lembro que eu fui e eu fiz um curso na época, sabe? Pra estar ajudando lá dentro, porque eles precisavam. Porque no começo eram 2 pessoas, mas depois ficou só eu. E vocês vejam que engraçado, porque nessa época, que não tem como eu ficar falando muito aqui, que senão vai ficar muito comprido, sabe? Mas nessa época eu trabalhava, né? Tipo, quer dizer, antes de eu ir trabalhar lá, eu tava muito precisando de um emprego. E foi muito assim na louca, assim, que eu entrei lá, sabe? Eu tava assim, numa situação bem precária, tinha me separado, tudo. E a forma como eu entrei lá era um estágio, na verdade. Eu não fazia faculdade. E
vocês terem uma ideia, assim, eu era bem atrapalhada, sabe, gente? Tipo, eu não sabia mexer no computador, assim, era coisa assim, eu tinha, assim, muita dificuldade mesmo, assim, muita coisa. E eu entrei, assim, na entrevista, eu cheguei, assim, meio que de surpresa, assim, sabe? Tipo, eu cheguei lá participar como que fala? Da entrevista lá deles, esqueci como que chama, quando tá tendo, da seleção deles. Eu cheguei e na hora de eu me apresentar, eu fui muito na louca, assim, que eu lembro que eu cheguei e falei que eu tava, assim, numa situação que eu cheguei a ficar na rua nessa época. E o que é uma parte, assim, da minha história onde eu tinha entregado minha vida pra Jesus naquela época, sabe? E eu não sabia, né, de muita coisa, assim, eu não sabia que eu tava passando perseguição espiritual. E aí, eu lembro que eu fui e falei, né, pra eles que eu precisava, assim, de um emprego e tal. Só que eu não fazia faculdade, então, tipo assim, eu precisava trabalhar pra eu poder fazer a faculdade, sabe? Mais ou menos isso. E eu lembro que eu consegui a vaga, assim, foi, tipo, muito loucura, assim, não tinha possibilidade. Era uma empresa muito boa, era uma empresa que trabalhava junto com o Sebrae Tech, então, assim, era uma empresa muito boa mesmo. E depois eu fui me desenvolvendo lá dentro. Só que passado um tempo, eu tive a oportunidade de eu trabalhar viajando para eles. Só que nessas viagens eu teria que ministrar, eu teria que palestrar. Então haviam palestras que elas precisavam ser feitas para os empresários. E teve um tempo que eu cheguei aí para o Rio de Janeiro com eles. Eles me mandaram para o Rio, que eu tinha ido para BH fazer um curso lá com eles. E eles me mandaram pro Rio de Janeiro e eu lembro que, gente, eu travei totalmente. Uma vez me mandaram pra Goiânia também. Eu também eu não conseguia me desenvolver, sabe? E só que a gestão deles, eles acreditavam no meu potencial. Porém, por causa do medo de falar, vocês vejam só, o que o medo ele não faz com a gente? O medo de falar e fez eu perder essa oportunidade. Tanto que eu acabei depois desistindo mesmo, sabe? Era uma ótima oportunidade, mas eu acabei desistindo. Então, assim, o medo, né, ele é algo que ele nos trava mesmo, ele nos impede de romper, né? O medo, ele faz com que a gente não queira, assim, avançar, com que a gente acabe, assim, se travando totalmente, né? A gente acabe não rompendo, a gente acabe não dando passos que às vezes a gente precisa dar. E eu me lembro que foi muito difícil tudo isso. Só que nessa época, né, foi uma época que passou. Só que eu não tinha uma vida devota, né? Eu só tinha, sim, é horrível. Né? Eu passava, assim, muito, muito medo mesmo. Então, assim, era um nível, assim, que não era normal. Só que nessa época era aquela coisa, né, gente? Eu entreguei minha vida pra Jesus, mas eu já contei essa história, né? Eu nunca entreguei minha vida pra Jesus de verdade naquela época. Então, depois eu, né, me desviei tudo, enfim. E aí, depois, quando eu voltei pra Ponta Grossa, aqui pra minha cidade, né? Quando eu voltei pra cá, eu acabei deixando realmente, acabei que eu não fui atrás nem nada, porque era algo que eu não conseguia romper. Mas quando eu entreguei minha vida pra Jesus de verdade, foi que minha cura veio. E hoje, assim, eu não carrego mais isso. E realmente eu sou prova viva de que o amor, ele lança fora todo medo. E eu fui curada na presença de Deus, gente. Fui curada na presença de Deus, não tenho nem o que falar. Porque eu tive experiências muito fortes com Deus, realmente de cura nesse sentido, né? De Deus vir realmente me curar. Eu falo. Só que antes eu não falava, não. Se me conhecesse antes, menina, eu não falava de jeito nenhum. Eu não falava. Então, né, a gente precisa confiar os nossos medos, né? Confiar realmente em Deus, entregar o nosso medo para que a gente possa, assim, romper, né? Entregar isso daí, gente. Confiar, porque Deus, ele cura. Eu falo para vocês com convicção. Deus, ele cura, sim. Ele traz cura. Ele traz, de novo essa luz. Ele traz cura. Gente, que estranho. Tem uma luz esquisita aqui do lado, mas enfim. Então, assim, Deus, ele cura. Deus, ele restaura. Deus, ele muda as situações. Não tem. Então, não tem nada que a gente, assim, não possa deixar nas mãos dele, que a gente não entregue, que ele não vá
ele não vai mudar, porque tem mudança sim. Realmente tem o começo de como você, quer dizer, tem o antes de você andar com Cristo e depois, e é totalmente diferente. Não tem nem o que falar, é outra vida. Terceiro ponto, vamos lá, terceira coisa, é positiva, né? É positivo, é positivo. Como assim, Mari? É positivo. Não tô levando, não é um sentido, gente. Não vou falar aqui sobre positividade, essas coisas de forma alguma. Mas é realmente a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Vocês vê que o que fez o povo quando eles estavam indo em direção à Terra Prometida, o que fez esse povo ficar dando volta, gente? Esses dias ainda a gente estava ministrando sobre Josué e é muito engraçado, né? Tanto Moisés, Josué, vocês veem que o que sempre fez, né? Qual que foi o problema de Deus com o povo? Foi a murmuração, gente. E vocês veem que o que trava, o que mais nos trava é a murmuração. Os pensamentos negativos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que se policiar, a gente tem que vigiar nisso. Eu fico imaginando Moisés, né? Que Moisés, ele se irritou mesmo, né? Moisés, fico imaginando Josué, ele indo e o povo lá murmurando. E ele lá direcionando, e o povo reclamando, o povo murmurando. Pensa quanto tempo que eles não levaram para chegar na Terra Prometida por conta de um dos problemas foi a murmuração. E a gente sabe que é um dos pontos mais difíceis para o crente vencer, para o cristão vencer, é vencer a murmuração. E nós precisamos vencer isso. Nós não andarmos realmente por vista, né, gente? Nós não somos chamados para andar por vista, nós somos chamados para andar por fé. E a fé, ela não anda, a gente não deve de olhar para aquilo que muitas vezes nós estamos vendo, né? A gente tem que tomar cuidado com relação a isso, a gente tem que se policiar mesmo, vigiar mesmo, né? Tirar pensamentos de retroceder, né? Vamos supor assim, eu iniciei algo e de repente, eu vou... Não, a gente não pode. A gente, se for preciso, a gente para buscar estratégia, mas a gente não retrocede. A gente não deve de retroceder. É uma coisa que eu sempre busco em relação a isso. Vamos supor, não, eu tô indo para tal caminho. Vamos supor hoje. Hoje a gente tem ali, a gente tá ali somos escolhidos, nós estamos ali com as coisas. A gente não retrocede. A gente busca estratégia. A gente para às vezes para ir buscar estratégia, para entender alguma coisa, mas não é paralisar as coisas. A gente busca estratégia pra gente ver direitinho as coisas para onde que tá indo, mas a gente não retrocede. Nós não podemos retroceder. Então vamos supor, não, eu tô indo pra cá, eu tô indo, eu sei, não, Deus tá me direcionando, eu tô indo em direção, eu tenho um foco aqui, eu sei que Deus tá mandando eu ir pra cá, eu não retrocedo, eu não vou retroceder. Eu vou manter o meu foco aonde Deus tá me mandando. Mas estão falando não sei o quê. Dane-se o que estão falando, eu sei pra onde tá indo. Eu sei pra onde eu tô indo, é azar. Não sei o que lá. Se ninguém acreditar, azar, eu vou continuar crendo naquilo que Deus disse. Se não tiver uma pessoa que acredite, eu tenho que continuar crendo, porque Deus falou comigo. Então nós temos que ter essa convicção, realmente, ser convictos. Não, eu tenho certeza. Vamos supor, não, eu estou hoje fazendo tal faculdade porque para tal situação que Deus tem preparado para mim lá na frente. Então eu vou prosseguir nisso. Não, Deus me chamou para estar fazendo tal coisa. Eu vou prosseguir nisso. Não, Deus disse que eu vou fazer tal coisa. Então você mantenha o teu pensamento fixo de que isso vai dar certo, porque foi Deus que disse, não foi homem que disse. Mari, mas não deu certo na primeira. Beleza, você vai tentar a segunda. Não deu certo, você vai tentar a terceira. Não deu certo de novo, você vai tentar até dar certo. Você vai se preparar, você vai lá, você vai fazer a tua parte, você vai continuar crendo, porque foi Deus que disse, não foi homem que te falou.
Então você vai manter o teu foco naquilo que Deus disse, você vai manter o teu olho naquilo que Deus disse, você vai manter teu foco em Jesus, você vai continuar andando, você vai continuar indo e vai dar certo. O teu pensamento não pode ser de dúvida, você não pode deixar a dúvida entrar. Sim, é seguir confiando, gente, que vai ter a vitória. Não deixar a dúvida entrar. A dúvida, ela vai tentar vir? Lógico que vai. Claro que vai. Você vai estar ali seguindo, de repente você vai ver ali dificuldade no meio do caminho, lógico que vai vir dúvida. Lógico, de repente você vê ali alguém tentando te passar a perna, claro que você vai ficar com dúvida. Você vai ficar com raiva, você vai sentir, gente, nós somos seres humanos, a gente não virou anjo que ainda não. Mas você não vai retroceder, você vai continuar, você vai permanecer, você vai manter teu pensamento fixo naquilo que Deus disse, você vai manter teu pulso e você vai permanecer. Você vai permanecer naquilo que Deus disse. Então, né, manter realmente os pensamentos firmes e positivos em Deus. É crer em Deus, gente. É acreditar e confiar em Deus. Essa é a trajetória, né, nossa, como cristão. E dessa forma, nós vamos sim alcançar a vitória. Vocês verem que os heróis da fé, o que eles viveram não foi brincadeira, gente. Não foi brincadeira. E claro que para cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus tem uma porção, para cada um Deus tem, né, algo específico. Enfim, cada um tem o seu, ou mesmo ali para sua família. Muitas vezes ali o problema seu é tua família. Às vezes o seu problema, sua questão agora é o mesmo, gente. Deus falou para nós que esse ano, vou contar aqui para vocês, mas assim, é algo que parece impossível. Deus disse que esse ano, que ele ia abrir portas, tanto Deus disse que ele ia abrir portas, mas Deus nos prometeu uma casa própria. Deus nos prometeu uma casa própria. Só que Deus já nos prometeu um carro, já que já não tem tanto tempo, e Deus disse que já era para nós estarmos com esse carro. Eu digo para vocês, tem possibilidade? Não tem. Olhando assim, não tem. Mas eu sei que tem muita coisa que Deus já tem feito, e olhando hoje, eu tenho que confiar naquilo que Deus disse. Então assim, eu prossigo confiando. Não tem. Até esses dias ainda nós estávamos conversando com os nossos líderes, e eles contando testemunho de um casal que Deus abriu coisa assim do nada. E eles contando deles, como que chegou a casa deles, que foi algo assim que Deus entregou mesmo. E nós temos o testemunho nosso do carro que Deus deu. Deus deu dado mesmo. E eles contando que Deus preparou a casa deles de uma forma que eles não... que ficou assim muito barato, sabe? Para eles comprarem tudo. Foi assim, Deus preparando tudo. Então a gente tem que ter essa confiança, vamos supor, não. Deus vai preparar, tá no controle de Deus, que eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo que Deus pediu, eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele. É igual, a gente olha assim, muitas vezes, muita coisa que às vezes Deus fala, a gente olha e fala, isso é loucura. Mas a gente permanece firme, confiando e fazendo aquilo que Deus pediu, buscar fazer aquilo que Deus pediu, buscar ser fiel e crer, gente, é o nosso papel, e a gente precisa, assim, ter confiança. E muitas vezes, viu, você vai ter confiança, muitas vezes você vai estar no meio de gente incrédula. E isso a gente tem que também ter essa noção, porque muitas vezes você vai estar ali, você vai estar falando, nossa, mas tal coisa, eu vou comprar uma casa, porque Deus me disse, olha, não, eu tô pensando em tal coisa, porque Deus me falou. Não, mas vai acontecer tal coisa na minha vida, porque Deus falou, Deus tá no controle. Não, eu sei que vai dar certo. E muitas vezes vai ter gente que não acredita, muitas vezes pode ter gente que vai até zombar da sua fé. E a gente tem que ter essa noção de que não, a gente tem que confiar naquilo que Deus diz, confiar realmente em Deus, a gente permanecer firme e não olhar pro lado, sabe? Não olhar para aquilo que muitas vezes os outros estão falando e a gente permanecer firme. Sabe, permanecer firme mesmo, permanecer convicto naquilo que Deus falou, é ponto final. Eu mesma, gente, se eu falar, eu já recebi tanta palavra mesmo nas minhas redes sociais aqui. Tem muita gente que às vezes acha estranho, que já falaram pra mim, nossa, tal coisa, parece que não rompe, parece que não sei o que lá.
Gente, eu continuo crendo, eu creio naquilo que Deus falou. Eu creio naquilo que Deus falou. E eu sei que Deus, ele quer fazer da forma dele, sabe? Ah, vamos supor, às vezes a gente vai ali e faz tal coisa, ou mesmo, não, a gente tem ali, lógico, estratégias e tudo mais, mas a gente sabe que, vamos supor, para você hoje, aqui nas redes sociais, para você engajar um público, para você tudo mais, tem sim as suas dificuldades. Às vezes você até consegue atrair muita gente, dependendo do assunto. Vamos supor, hoje em dia, para fazer uma live, né? A gente fala, dependendo do assunto, a gente sabe que dependendo de como você fala, se divulga tudo, as pessoas até veem, mas é muito difícil de você manter um público aqui nas redes sociais hoje em dia, porque hoje em dia é muita coisa, né? Hoje em dia, assim, a gente tá tudo com muita coisa realmente, mas eu sei que Deus tem uma promessa de algo, e é isso que eu continuo pra mim. Então, por vezes, se alguém fala assim, nossa, por que parece que não rompe, por que não sei o que lá, eu falo, não sei, eu sei que tá no controle de Deus. Tem coisas que é assim, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter convicção daquilo que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, e olhar para aquilo que Deus diz. Amém? Número 4 agora, ó. Mais um segredo aqui. Deixa eu só já encontrar aqui a palavra. Filipenses 3:13. Ai, falei demais. Vamos lá, quarta questão. Se recupera das derrotas. Então, uma mulher confiante, né, um homem confiante, uma pessoa confiante, segundo o coração de Deus, se recupera das derrotas. Vamos ler lá o que está escrito em Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Peraí que eu... Aqui. Ó, que é 13:14, na verdade, perdão. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a pessoa que ela é confiante, uma pessoa que ela vai buscar realmente andar em confiança e ser segundo o coração de Deus, a gente vai se recuperar das derrotas. Significa que o que? Nós passamos sim por tribulações, ou às vezes a gente vai sim se sentir derrotado. Pode ter situação onde nós vamos, realmente a gente fica triste, acontecem coisas para nos ferir, situações para tentarem nos desanimar, mas a gente se levanta, a gente se recupera das derrotas, a gente acredita e espera em Deus. Porque uma das coisas, gente, você quer fracassar, sabe como que nós fracassamos? Nós fracassamos quando nós desistimos de tentar, né? Sabe quando vem aquele momento? Eu já passei por depressão, eu já tive épocas de depressão, de eu cair totalmente. E quando nós nos entregamos totalmente, nós vamos deixando com que o fracasso ele venha. E nós não podemos deixar, realmente a gente não pode aceitar a derrota, nós não podemos aceitar o fracasso na nossa vida. Nós temos que lutar, nós temos que tentar, nós temos nós temos que realmente crer em Deus, que acreditar realmente, sabe? Acreditar na nossa cura, acreditar na nossa vitória realmente em Deus. É lógico que o caso de depressão, muitas vezes sim, nós necessitamos de um psicólogo, né, de um acompanhamento psicológico, e isso não significa que por isso nós somos fracassados de forma alguma, né? Deus ele deixou a medicina para que nós possamos também, através da medicina, ser curados,
ter auxílio também através da medicina, mas nós não podemos desistir, gente, de forma alguma, não importa o problema, não importa a situação, a gente não pode desistir de jeito nenhum. Então nós não podemos ter um pensamento de, eu sou fracassado. Não, você não é fracassado, porque não é isso que Deus diz sobre você. Você tem que se lembrar, eu sou aquilo que Deus fala sobre mim, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E fracassado, a Bíblia não diz que você é, então você não é fracassado. E eu quero dizer isso para vocês que estão aqui, que eu creio que eu tô diante de pessoas vitoriosas, pessoas com propósito, pessoas que não são fracassadas, pessoas realmente vitoriosas, que é isso que nós somos, é isso que Deus, Ele crê, Ele acredita em coisas grandes para nós, né? Então, nós não deixamos com que o passado ele conduza o nosso futuro, né? Como assim? Nós não permitimos com que o passado ele vá nos conduzir, né? O passado ele só existe, gente, para ser um testemunho e também para que, né? Lógico que tem situações que nós passamos que elas nos ajudaram até mesmo a crescer, ou de repente, hoje são situações de que elas vão servir de uma lição para alguma coisa. Lógico que tem situações que a gente vai sendo curado, a gente vai buscando cura, mas o nosso passado ele não nos define. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e nós prosseguimos para o alvo, nós olhamos para frente, nós não olhamos para trás. Então não é o nosso passado que hoje nos conduz mais. Hoje nós temos um alvo, nós temos um futuro pela frente. Então você tem algo pela frente. E eu creio que eu tô falando com pessoas aqui, com mulheres, né? Com pessoas aqui que são pessoas de propósito. Pessoas realmente que foram chamadas por Deus com propósito. Pessoas que são amadas por Deus. Pessoas que foram escolhidas por Deus e que têm um propósito, têm um destino, tem algo na tua frente te esperando. E você não vai olhar para trás, né? Você não vive mais daquilo que era. Mas agora você vive realmente... Assim como aqui em Filipenses está falando, você prossegue realmente para um alvo. Né? Você tem um alvo pela tua frente e você vai prosseguir. Muitas vezes, sim, tem situações onde nós ficamos, sim, maus. Tem situações onde a gente, às vezes, se sente derrotado. Isso não é problema. Isso não é problema, gente. O problema não é a gente ficar mal. Deus não tem problema nenhum, né? Na verdade, até quando nós não estamos bem, o correto é com que a gente procure ajuda em Deus. Com que a gente, se for necessário, a gente vai se prostrar, mas não pro problema, nós vamos nos prostrar para Deus, tá entendendo a diferença? Você se prostra para Deus. Então vamos supor, não, eu vou me prostrar aqui para Deus, eu vou chorar, mas eu vou me levantar. Tá entendendo? Mas eu caí aqui, chorei, tá tal coisa, tá difícil, tá não sei o que lá. Tudo bem, mas eu vou levantar e eu vou continuar. E eu não vou caminhar com essa dor dentro de mim ou com aquilo preso dentro de mim. Eu vou lá, me prostro, choro, me arrebento. Eu sou assim, gente, tem horas que eu me arrebento tanto chorar, gente de Deus. Mas me arrebento mesmo, me arrebento se for preciso de tanto chorar. Mas aí eu me levanto. Me levanto e prossigo, olhando para aquilo que Deus disse. Porque nós não vivemos por aquilo que nós éramos, nós não vivemos pelo passado e por circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor. Então, seja qual for a dificuldade, lógico que tem momentos de luto que nós passamos sim, né? Às vezes alguma pessoa na nossa casa doente, né? Pessoas, ou às vezes uma morte, alguma coisa que aconteça, mas chega um momento, né, com que o luto ele passa, chega um momento em que nós precisamos não permanecer realmente prostrados ao problema, amém? Mas a gente se levantar e prosseguir para o alvo, realmente, né, olhando para o alvo, olhando para frente e crendo em Deus, confiando nele. Número 5, esse aqui é importante, ó. Que esse aqui é uma coisa assim que muitos de nós temos e também não é só mulher, né? Não serve só para mulher. Mas evita comparações. Esse daqui pega, eu creio que todo mundo, né? Evitar comparações.
Muitas vezes, né, a gente tem sim situações onde nós nos comparamos, né? E o problema da comparação, gente, é porque quando nós nos comparamos, dificilmente a gente vai conseguir romper, a gente vai conseguir fluir, porque a comparação, ela é algo que ela te trava, ela te barra. Né, e uma coisa que a gente tem que, assim, ter um entendimento é de que, ó, não importa, gente, aonde nós estivermos, sempre vai ter alguém que é melhor que nós. E a gente tem que aceitar isso. Sempre vai ter alguém que é melhor. Então, assim, a gente tem essa noção. Tem um Provérbios que fala... Amém, Sabrina. Tem um Provérbios que fala... Eu não lembro aonde que tá, mas que fala o seguinte... ele fala assim, de que nós não devemos nem de nos colocar acima e nem abaixo. A gente tem que saber quem que nós somos e não se colocar nem acima nem abaixo. A gente tem que ter esse discernimento. E eu lembro que, alguns anos atrás, quando essa palavra ela me pegou de jeito, foi muito forte. Porque eu lembro que eu oscilava muito. Porque ou eu ficava me sentindo a pior de tudo, e é uma coisa assim que eu sempre tinha muito de ter esses problemas de autoaceitação mesmo, né? Eu tive muito problema com relação a isso, assim, de me aceitar, né? Seja de aceitar meu corpo, de aceitar meu jeito, de aceitar... Enfim, de aceitar mesmo, uma autoaceitação comigo. Então, assim, essa dificuldade de me autoaceitar me impedia, muitas vezes, de conviver com as pessoas. Então, de eu estar bem nos locais onde eu ia, de eu chegar no local e eu sempre me sentia menor, sempre me sentia pior de tudo. E quando essa palavra ela falou comigo, eu lembro que foi muito forte. Porque é uma palavra que ela fala, ela fala que você não deve se colocar nem a menos e nem acima. Então você tem que saber quem que você é, basicamente, mas você não pensa nem acima de você nem abaixo. Então, ou seja, né, a gente não pode ter nenhum pensamento de, eu sou menor ou pior, sabe? Aquela coisa assim de, eu não consigo, né, aquela coisa assim de se sentir aquela inferioridade, né, um complexo de inferioridade, mas também você não se colocar acima, você não achar que você é o rei da cocada preta, porque não somos, essa que é a verdade, nenhum de nós é melhor do que ninguém, né, às vezes não importa, isso não importa chamado, não importa, mas eu faço tal coisa, mas eu vou para não sei aonde. Boa noite, Carla, tudo bem? Tudo bem, minha linda? Então, assim, não importa onde que nós vamos estar, gente, nós somos iguais. Então, a gente não pode ter essa ideia, né, de se comparar, porque a comparação, ela nos leva para uma destruição, na verdade. A comparação, ela nos leva para um caminho de inveja, a comparação, ela nos leva para um caminho de não se aceitar em Deus, quem nós somos, e isso impede com que a gente flua na nossa verdadeira identidade. Então, às vezes, assim, você não flui na tua identidade porque você se compara. Você tá ali se comparando com outra pessoa. Você tá olhando, mas aquela pessoa faz isso, por que não sei o que lá? Tá, mas de repente não foi isso que Deus te chamou pra fazer. Tá bom, mas Deus de repente não te chamou pra fluir dessa forma e talvez é por isso que você não flui. Talvez é por isso que não vai, porque você tá ali se comparando. Que também a gente tem que ter noção de que quando você estiver fazendo ou você estiver indo, vai ter gente que é melhor que você vai ter que aceitar. Tem gente que de repente vai ser melhor. E a gente tem que aceitar isso, a gente tem que entender de que sempre vai ter alguém também que é melhor do que nós. E isso, né, é a gente se amar realmente, a gente ter essa autoaceitação, ter fé em Deus e saber que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ó, eu vou ler aqui um Salmos 139... Perdão. Ó, Salmo 139 a partir do 14, ó, o que tá escrito. De novo essa luz aqui. 139 do 14 ao 16. Exatamente, nosso parâmetro é Jesus, Isabel. É que todos nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Só que todos nós fomos feitos também, cada um de um jeito, né? Cada um tem suas habilidades. E a gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? Porque a comparação, ela sempre tenta nos pegar, né? A gente precisa se policiar nisso.
Olha o que está escrito em Salmo 139, a partir do 14 até o 16. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os seus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda nenhuma delas havia. Então olha que lindo, né? Deus, ele já nos conhecia, gente, ainda no ventre da nossa mãe, né? Ele já tinha escrito, né, tudo a nosso respeito. Os nossos ossos não estavam encobertos diante dele. Então quer dizer que todos os detalhes, Deus ele já tinha todos os detalhes a nosso respeito. E a gente precisa ter essa convicção dentro de nós, de que nós somos amados por Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, e a gente não permitir com que a comparação ela entre no nosso coração, né? E é um negócio assim, é muito forte isso, porque você vê que a comparação ela faz às vezes até mesmo a gente realmente, isso daí da identidade principalmente, né? Nós perdemos a nossa identidade. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fazendo minhas lives de oração, e as minhas lives de oração, pra quem sabe, né, gente, às vezes eu ficava aqui 3 horas fazendo, e era um negócio assim muito esquisito até, de certa forma, né, mas é a forma que Deus me chama pra fluir. Eu venho aqui, que Deus manda fazer, eu venho aqui e faço e tá tudo bem. Às vezes é estranho, às vezes vamos por assim, não é uma forma com que sempre vai, por ser diferente, né? Às vezes assim, vamos supor, a pessoa tem que me conhecer pra pessoa vir, a pessoa parar pra entender o que tá acontecendo, né? Então assim, não é um tipo de live que de repente assim, vai encher, tá entendendo? Tá entendendo? E eu sei disso, mas amém, eu vim aqui e eu lembro que teve um tempo aqui que era uma loucura minhas lives. Eu lembro que teve uma menina que uma vez ela veio e falou assim pra mim: ai Mari, eu preciso te confessar uma coisa. Eu tava irritada com essas tuas lives. E eu falei, como assim? Aí ela falou assim, eu tava de saco cheio dessas tuas lives. Você entrava ali e só me dava sono. E eu tava irritada com isso, porque não sei o que lá. E aí eu fiquei pensando, por que você não faz igual a Dani? Ela falou pra mim, porque você não faz a mesma coisa que a Dani faz. E lógico que tem coisas assim que eu faço parecida, porque Deus me chamou de uma forma parecida. Mas eu não sou a Dani, gente. Não significa que porque Deus falou que ia ser algo parecido, significa que vai ser idêntico, tá entendendo? Gente, eu sou a Mari, ela é a Dani. E teve um tempo que até foi difícil, porque eu me lembro que teve um tempo que tinha gente que queria, assim, me igualar muito, achando que, tipo assim, que ia ser algo totalmente igual. E, na verdade, se você for ver, não é totalmente igual. Tem, sim, coisa parecida, tem, o testemunho é parecido. Deus chamou algumas coisas para caminhar parecido, mas não é igual, não vou, porque ela é ela, eu sou eu, né? Tipo, são duas pessoas. E eu lembro que foi tão difícil, porque teve uma época que o pessoal comparava tanto, gente, que vocês não têm noção, que quando eu comecei assim que tinha coisa que teve um tempo que quando o pessoal ficou bravo com ela, ficou bravo comigo, parou de me seguir, tá entendendo? Teve um tempo assim que tinha gente que vinha, tipo assim, deixava, me mandava coisa, e eu, mas gente, vocês estão loucos, não tem nada a ver com o negócio. E, enfim, então cada um é cada um, né? E eu lembro que ela falou pra mim disso daí da live, e eu achei engraçado, né? E eu falei pra ela, mas é o meu jeito, né, de fluir. E ela falou assim, não, por isso que eu vim te pedir desculpa. Ela falou assim, eu entendi, mas eu confesso pra você que eu tava me implicando, porque eu pensava, nossa, por que você não faz igual ela? Eu ficava pensando, só que eu entendi. Ela falou assim, ela tá, né, ela faz aquilo que Deus pediu, do jeito que Deus chamou ela, e você faz da forma como Deus te chamou, e é algo que tá, amém, né, tipo, enfim. E aí eu achei engraçado, né, e muitas vezes é assim, né, às vezes a gente tem que confiar naquilo que Deus entregou pra nós, da forma como Deus vai nos usar, e é isso, sabe? Então vamos supor, se eu fosse me prender nisso, de pensar, tipo, não, as pessoas querem que eu faça dessa forma, ou tipo, não, pra dar certo eu vou ter que fazer exatamente aquilo que a Dani faz, cara, eu ia ficar presa, tipo,
eu não ia fluir pra lado nenhum, tá entendendo? Porque eu não sou ela, eu sou eu. Então, assim, pode ter coisa que é igual? Pode, mas não significa que vai ser totalmente igual, né? Eu não posso me prender nisso, eu vou fazer aquilo que eu tenho convicção, que foi o que Deus me chamou, na minha forma de agir, vou contar meu testemunho, meu jeito, vou fazer minhas coisas, enfim, mas convicta disso, né? E é engraçado, porque às vezes tem pessoas que querem, né? Às vezes assim, a pessoa quer tentar fazer algo igual, e não dá certo, gente, não dá. Eu mesmo já vi gente tentando fazer coisas parecidas às vezes, que a pessoa vê eu fazendo, a pessoa vai fazer parecido, não dá certo, porque não dá. É uma coisa que eu pegar alguém lá que passou pela história um dia, alguém, vamos supor, tá, a pessoa deu certo em tal área, eu querer ir lá imitar a pessoa, tipo, não flui, a gente precisa ser a gente mesmo, e é isso daí. Quem for pra gostar da gente vai gostar. Quem for pra ficar perto de nós vai ficar. Ou nem todo mundo vai concordar e tá tudo bem, sabe? Né? Eu creio assim que nós, cada um de nós, temos a nossa essência e sempre vão ter pessoas que vão se identificar conosco, sabe? E isso que é o bom. Que vocês já pensaram se nós fôssemos uma igreja, um corpo de Cristo, que fosse todo mundo igual? Saco que seria, né? Que chatice que seria. Pensa junto comigo, seria muito chato, gente. Mas não, nós somos um corpo, né? Que com as nossas diferenças nós nos colamos, nós nos unimos. Então, assim, sempre vão ter pessoas que vão se identificar, vão ter pessoas que não vão gostar, e vão ter aquelas pessoas que vão se identificar com você, que vão gostar, que vão entender e que vão te aceitar, né? Vão tá ali, enfim. E que vão entender a forma como Deus ele te chamou. Falei muito nessa parte, amém? Nossa, é 11h20 já. Número 6, gente. Eu vou caminhar aqui para encerrar, porque eu tô enrolando muito. Vamos lá. Número 6. É a pessoa confiante em Deus. Ela age. Então, a pessoa que ela é confiante em Deus, ela age. Ela não fica estagnada. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados, murmurando, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer as coisas acontecerem. Então a gente não pode ficar estagnado, nós temos que agir realmente, nós temos que, né, que crer realmente nas coisas de Deus, crer naquilo que Deus fala, e a gente precisa agir. Tem um momento que nós precisamos, né, nos movimentar, nós precisamos agir, nós temos que ser decididas, né, correr atrás. E quando nós fizermos algo, eu tinha uma palavrinha aqui, mas eu não vou ler agora, porque senão vai ficar muito tarde. E quando nós fazemos algo, a gente não se permitir pensar que vai dar errado. Vamos supor, eu comecei tal coisa. Vai dar errado. Se eu já tô pensando que vai dar errado, né? Pense junto comigo. Você já tá acreditando que vai dar errado? É bem provável que vai dar. Porque, gente, a Bíblia fala, né, que nós temos que renovar nossa mente, nós precisamos renovar nossa mente. Agora você pensa, se quando nós estávamos lá no mundo, já tinha lá o segredo, já tinha lá um monte de coisa lá para falar, para não sei o que lá, pra gente tomar cuidado com o nosso pensamento. Aí agora a gente é ali crente, a gente vai lá e fica ali pensando que vai dar errado. Então vamos supor, não, eu vou ali, não vai dar certo. Mas vai acontecer tal coisa. Porque a gente é assim, né? Nós somos, tipo assim, uns ótimos... Nós gostamos de prever o futuro, né? Mas prever o futuro ruim. É mais ou menos isso, né? As premonição da vida. Não, mas vai dar não sei o que lá. Eu não sei vocês, né? Eu creio que aqui, em nome de Jesus, aqui não tem gente que seja assim, ou você não conhece ninguém assim. Eu acho que é só aqui na minha cidade que tem gente assim. Ou só eu que já fui assim. Mas, gente, tem pessoa que a pessoa ela pensa que tudo vai dar errado. E a pessoa vai lá e dá errado mesmo. Então a pessoa vai lá e, mas tal coisa, não sei o que lá, não vai dar certo. Não sei o que lá. Mas se eu tal coisa, eu fizer tal coisa, vai dar errado. Mas se eu não sei o que lá, vai dar errado mesmo. É porque você mentalizou tanto aquilo que deu errado. Então a gente tem que, a gente não pode ter esse pensamento. Não ter esse pensamento de que vai dar errado. A gente tem que Então, ser decidido realmente, a gente agir e ter essa convicção de que vai dar certo, de que Deus está no controle, ter essa convicção dentro de nós, sabe? E que nós vamos ter, né, a vida que Deus ele quer para nós, né? Ter gratidão com Deus,
e não deixar, né, isso acontecer e agir realmente, né? Agir de acordo com aquilo que Deus coloca, sem ter esses pensamentos. Aqui número 7 também tem um pouco a ver com isso, que é não vive pensando, mas ser. Então, né, não reclama, né? Não fica se lamentando, não fica reclamando, né? Não se lamentar pelo que não somos e nem se achar melhores, né? Tem a ver com aquilo lá que eu tava falando antes também. Então, assim, não viver pensando, mas se tal coisa, mas e se fosse assim? Sabe aqueles pensamentos, gente? Mas e se eu tivesse não sei o que lá? Mas isso, sabe, ficar assim com aquela murmuração dentro da gente. Não, a gente não pode ser dessa forma. A gente precisa vigiar realmente, tomar cuidado com os nossos pensamentos, sabe? Realmente, assim, a gente ter essa convicção dentro de nós. E uma coisa que eu quero que vocês gravem agora dentro de vocês. Deus, ele não quer as tuas qualidades. Escute isso. Deus não quer as tuas qualidades. Sabe o que Deus ele quer de você? A tua disponibilidade. Sabe aquela pessoa que ela é disposta, seja para algo para Deus, mas também aquela pessoa que é disposta a mudar, aquela pessoa que é disposta a estar com Deus, aquela pessoa que ela tem disponibilidade para Deus. Ela não é a tua qualidade. Entenda isso. Não é a tua qualidade. Nunca foi a nossa qualidade. Nunca foi. Lógico que nós temos que sim buscar ter temor a Deus e buscar andar assim de forma reta diante de Deus. E a verdade, gente, é que quando nós entendemos isso em Deus, é automático. A mudança ela acontece dentro de nós. Quando a gente segue isso daqui, é incrível, mas a partir do momento que você começa a entender algumas coisas, a tua mudança ela é inevitável. É inevitável. Inevitável. Só que agora sim, a gente tem uma ideia de que é pela nossa qualidade, não é. Isso não é. Realmente não é exatamente isso que Deus está buscando. Então Deus ele quer com que a gente veja a solução e não os problemas, né? Ele quer pessoas que vejam soluções e não problemas, que às vezes a gente foca tanto no problema que a gente se esquece de pensar nas soluções, né? A gente precisa pensar nas soluções e menos nos problemas. Então decida pensar no que te ajuda e não no que te atrapalha. Amém? Pensar realmente nas soluções, pensar no que ajuda e não no que atrapalha. E dessa forma, nós podemos ser mulheres, né, confiantes, pessoas confiantes, segundo o coração de Deus. Amém, gente? Espero que eu tenha conseguido transmitir aqui para vocês. Me desculpem pelo horário, que já são 11h30, já vou estar agora encerrando. Não sei se vocês gostaram dessa forma com que eu trouxe, se assim fica melhor ou não. Se bem que nós estamos só em mulher, né? É que eu fiquei falando que às vezes entra homem, né? Mas a gente tá aqui só entre mulheres. Então posso dizer, né, que é o segredo realmente, porque é o que eu tinha anotado, né? De uma mulher confiante. Amém. Você gostou? Nossa, meu chá esfriou já, meu Deus. Ai, que bom que vocês gostaram. Ai, que frio, Jesus. Eu vou estar orando agora para encerrar. Alguém quer fazer pedido de oração? A moça que tinha feito um pedido de oração, ela saiu, né? Saiu. Sério, Leide? Ai, que bênção. Pedacinho que você entrou, Deus falou com você? Amém. O horário, gente, do chá com Jesus, carapuça serviu bastante.
O horário do Chá com Jesus, eu só não sei ainda se vai ficar para as 10h15. Teve muita gente que votou para 10 horas, 10h15. Eu nem sei se tá aqui todo mundo que votou. Nem tem gente que nem tá, isso que é mais engraçado. Mas amém. Mas eu só vou ver direitinho, né? Só vou deixar para as 9h30, para as 10 horas, porque hoje eu entrei 10h15, né? Mas eu quero definir um horário bem certinho, pra, tipo assim, pra vocês saberem, não. A Maria é quinta-feira, tá horário, pra não ter erro, sabe? Pra vocês já saberem, toda quinta-feira. E, gente, amanhã o Eric vai fazer a Somos Lab amanhã, tá? Porque ele não conseguiu fazer. Na terça, na verdade, ele não conseguiu fazer. Aí ele ia fazer ontem, só que daí o horário não deu certo. Ele deu um problema aqui no carro quando ele foi sair. E aí deu um rolo que ele não conseguiu entrar no horário. Daí ele foi entrar depois, eu falei pra ele, tava muito tarde, eu falei pra ele, faz na sexta, porque eu acho que até pro pessoal, assim, ia ficar muito tarde pra quem fosse acompanhar. Então, de amanhã tem Somos Lab, tá bom? Aí amanhã Somos Lab, eu creio que ele vai fazer entre 10 e 10h15 também, tá bom? Pra quem já quiser participar. Mas, gente, vamos tá orando. Se tiver alguém que tenha pedido de oração, pode estar falando. E eu vou estar orando por essa mulher que ela pediu, né? De qualquer forma, mesmo que ela saiu. Era a Gerlane. Eu vou orar. Né? Vamos estar orando aqui por ela. Ela pediu para orar pelo filho dela, pelo Guilherme, pela filha Yasmin e pelo Marcelo, para que Deus nos dê uma casa. Eu vou estar colocando a vida dela aqui. E aí, se alguém mais tiver um pedido de oração, também pode falar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai... Primeiro, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por essa live. E agora, Pai, eu vou estar colocando aqui uma vida de uma pessoa, Pai, que esteve aqui na live. E a Jeane, Pai, ela pediu para que eu estivesse orando pelo filho dela, que é o Guilherme, pela filha dela, que é a Yasmin, e pelo esposo Marcelo. Quero colocar, Pai, essas vidas diante do teu altar. Eu peço que o Senhor esteja alcançando, Deus, essa família, que o Senhor faça, Pai, a tua obra, Senhor, dentro dessa casa. E que essa família, Pai, ela possa, Pai, realmente te servir, Pai. Que ela possa dizer, Pai, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor alcance, Deus, essa casa, que o Senhor alcance essa família, que o Senhor cumpra os seus propósitos lá dentro, Deus. Que o Senhor faça, Pai, a tua vontade ali dentro, Pai. E, Pai, ela também colocou, Pai, que ela precisa de uma casa, então que o Senhor esteja, Pai, cumprindo, Pai, a tua vontade, Pai. E que o Senhor esteja, Deus, preparando, Senhor, essa casa para eles. Que o Senhor esteja, Pai, preparando, Deus, aquilo que ela tem colocado diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, realmente, Pai, trazendo, Deus, um novo tempo, Pai, sobre essa família. É isso que eu te peço, é isso que eu declaro em nome de Jesus. Mária, presente oração amigo, meu chamado Davi, está passando por um processo difícil, emocionalmente se distanciou de Deus. Amém. E você ficou melhor, Sabrina? Que foi forte, né? Semana passada. Você contou que você estava com taquicardia, tudo e parou, né? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar, Pai, o amigo da Sabrina, Pai, o Davi. O Davi, ele tá passando, Pai, por um processo difícil, agora emocionalmente, ele se distanciou de Deus. Então eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando, Deus, o coração do Davi, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor é aquele, Pai, que se for necessário, o Senhor nos pega na curva, Pai. Mas o Senhor não deixa, Pai, com que a gente... O Senhor, Pai, o Senhor tem aliança, Pai, com os teus filhos. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Pai, alcançando, Deus, o coração do Davi, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, levando cura, Pai, que esse processo que ele está passando, Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória. E que ele possa, Pai, ainda ser um testemunho vivo, Senhor, do teu altar, Senhor. Ser um testemunho vivo realmente teu, Senhor. Em nome de Jesus.
Mari, ore pelo meu irmão Mazinho e o seu filho João Guilherme e a mãe do filho dele. Amém, Leide. Mazinho, Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, o irmão da Leide, Pai, diante do teu altar. Eu coloco, Pai, o Mazinho, Pai, o filho dele também, Senhor, que é o João Guilherme, e a mãe do filho dele. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha cumprindo, Pai, os teus propósitos nessa casa. O Senhor é aquele, Pai, que sabe de todas as coisas. E eu sei, Pai, que todas as coisas, Pai, elas cooperam, Pai, para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o teu propósito. Eu peço que o Senhor esteja, Deus, honrando, Pai, cada oração que a Leide tem feito, que ela tem colocado diante do teu altar. E que ela possa, Pai, ainda ver, Senhor, a família dela, Pai, aos teus pés, Senhor. Que ela possa, Pai, ser testemunha, Pai, dos feitos do Senhor, Pai, na vida da família dela. Que essa família, Pai, ela seja uma família, Pai, restaurada pelo Senhor. Alcança, Deus. Alcança, Pai, o filho, Pai. Alcança, Senhor. Faz a tua vontade, Pai, diante dessa família, Senhor. Que eles possam, Pai, ser, Pai, como um instrumento vivo, Senhor, nas tuas mãos. Que eles possam, Pai, ser... Que tudo aquilo, Pai, que tem tentado, Pai, ainda manter cativo, Senhor. Que o Senhor venha tirando, Deus. E que eles possam, Pai, realmente ser conduzidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam, Deus, viver, Pai, o novo que o Senhor tem. Porque grandes são os Teus planos, Pai. Não só para a família deles, mas para a família, Pai, da Leide. Então que o Senhor cumpra, Pai, os Teus desígnios, os Teus propósitos. Tira, Pai, o atrapalho, tira, Pai, aquilo que de alguma forma hoje impede, Senhor, eles de caminharem, Pai, naquilo que o Senhor tem, mas conduz, Pai, conduz, porque o Senhor é aquele, Pai, que pode, Pai, muitas vezes nos colocar, Pai, exatamente onde o Senhor quer, que muitas vezes nós nos atrapalhamos no meio do caminho, mas o Senhor não se atrapalha. Então, Pai, coloca, Senhor, coloca, Pai, cada situação, Pai, no seu devido lugar, Pai. E que os teus planos, Pai, se cumpram para a tua honra, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Nossa, ele é usuário de droga, é a mãe do filho dele também. Em nome de Jesus, todo esse atrapalho, tudo que estava... Todo esse cativeiro, que o Senhor me falou sobre cativeiro mesmo enquanto eu orava. Então, Senhor, tira, Deus, desse cativeiro, Pai. Alcança, Senhor, mas alcança mesmo, Pai. Faz, Senhor, a tua obra, Pai, nessa casa, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Olha, Pai, para essa criança, Deus. Olha, Pai, para essa criança, Senhor. E faz, Pai, a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a Leide ela possa me testemunhar, Pai, de que esse irmão dela, Pai, foi alcançado e de que o Senhor tem feito grandes coisas, Senhor. Eu creio, Deus, no teu poder, Pai. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pois foi o que Deus me mostrou, algo de cativeiro. Mas Deus é bom, Leide. Creia em que vai ser alcançado. Você vai testemunhar. Amém? Vamos estar orando, meninas? Tá orando, vamos estar encerrando. Liberar vocês aqui também. 11h40. Gente, eu vou estar abrindo o grupo daqui uns dias. Tá? Eu não abri ainda. Porque eu tô enrolando. Acho que é por isso. Que eu preciso... É que assim, eu vou colocar em outro chip. Daí eu me embolei tudo com o chip até agora. Mas eu vou estar liberando o grupo agora. Entre essa semana e agora eu vou estar liberando, vou estar abrindo o grupo de novo, tá? Só agora vai ser num outro chip que eu vou estar. Mas eu creio que vai ser benção. Que daí eu também consigo me organizar melhor, vai ficar melhor, sabe? Que antes eu num WhatsApp só, eu tava fazendo muita bagunça, tava muita mensagem.
Daí agora eu decidi, eu falei, não, vou colocar. Minha ideia é voltar com o Meet também, para nós ter nossas reuniões no Meet. Então, né, se preparem que com os dias também eu quero ver direitinho como que eu vou fazer com relação aos dias pra gente ter também reuniõezinhas no Meet, sabe? Que eu creio que vai ser bem bênção assim, vai ser bem legal. Amém? Vamos estar orando, meninas? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Eu te louvo, Pai, por essa live. Eu te louvo, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, Pai. Eu coloco a vida, Pai, de cada pessoa, Pai, de cada menina que tá aqui nesse momento, de cada pessoa que entrou. Eu peço que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos cuidando, Senhor. Guarda, Pai, as nossas casas, Pai. Que essa palavra, Pai, ela possa produzir frutos, Senhor, nesses corações, Pai. Que elas possam ser sementes, Pai, que vão produzir frutos, Pai. Que nós possamos realmente, Pai, ser mulheres confiantes, mulheres vitoriosas, Pai. Mulheres, Pai, que te servem, Pai. Mulheres, Pai, que andam, Pai, conforme a tua vontade. Que nós possamos ser uma mulher conforme o teu coração, Deus. Que nós possamos ser mulheres, Pai, que vão, Pai, realmente avançar, Pai. Que vão, Senhor, conquistar aquilo que o Senhor tem. Mulheres que vão, Pai, fazer a diferença, Pai, nesses dias. E eu profetizo, Deus, não só para as mulheres, Pai, mas também, Pai, se tiver algum homem que assista, Pai, mesmo depois no YouTube, que realmente, Pai, que possa, Pai, que essa palavra possa trazer transformação, Deus, ao coração. E eu profetizo, Pai, homens e mulheres, Pai, segundo o teu coração, Senhor. Homens e mulheres confiantes, homens e mulheres, Pai, que vão fazer a diferença, Pai, nesses dias, Senhor. Que vão fazer a diferença nessa terra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, sair daqui transformadas, Pai. Que nós possamos, Pai, realmente, Pai, ser impactadas por Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, realmente, Deus, andar, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai, eu te louvo por cada família aqui representada, por cada mulher, Pai, por cada pessoa aqui representada, Pai, mesmo para quem for assistir depois no YouTube. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha produzindo frutos, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Nós declaramos que só o Senhor é santo, que o Senhor é rei na nossa casa, Deus. Que o Senhor reina nas nossas casas, Pai. Que o Senhor é aquele, Deus, é o único Senhor da nossa vida, Pai. Nós declaramos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Que só o Senhor é rei, que só o Senhor reina nas nossas casas. Então faça, Pai, morada nas nossas casas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, cada casa aqui, Pai, como um altar do Senhor, Pai. Que tudo aquilo, Deus, que tem vindo, Pai, tentar travar, tentar trazer impedimento, que caia por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que vem trazendo peso caia por terra em nome de Jesus. Tira todo peso, tira todo impedimento, tira toda amarra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, realmente abrindo os caminhos, Pai, para cada uma, Pai. Que o Senhor venha, Deus, fazendo, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz, Pai, a tua vontade, Senhor. Que cada uma possa ter uma noite de sono tranquila, que possa descansar no Senhor e que a tua bênção, Pai, esteja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a face sobre você, que Ele te dê a paz e que você possa ter uma noite tranquila, uma noite cheia da presença de Deus, que a tua casa seja renovada, que a tua casa seja restaurada, que você esteja guardada debaixo das asas do Pai, que você possa realmente descansar, ter um sono do justo realmente e que você possa levantar amanhã confiante, sabendo que você é uma mulher segundo o coração de Deus, amada, perdoada, uma mulher que foi levantada, ou mesmo se um homem assistir aqui também, depois que você também é um homem restaurado, que foi levantado para fazer a diferença nessa terra. Então saiba que você foi levantado para fazer a diferença e que você é um escolhido, você é uma escolhida
e de que em todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Edificou muito o tempo que tivemos. Amém, Leide. Deus abençoe, meninas. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês, tá? Que Deus esteja abençoando. Vou estar encerrando agora. Já são, meninas, já são, boa noite, 11h48. Meu Pai amado. Falei 1h30. Jesus Cristo. Deus abençoe, boa noite. E até mais. Quem quiser amanhã tem Somos Lab, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.